Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de hoje, com as bênçãos e proteções. Pedimos inspiração para nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi, que nos amparem na busca da fé, hoje e sempre, para que a gente consiga assimilar. Porque estudar, a gente estuda, lê, mas assimilar aquilo que a gente está lendo às vezes demoram muitos anos, falo isso por experiência, tá? E a importância dos romances é justamente que a gente consiga visualizar em uma história, num contexto, aquilo que a gente já estudou tanto. A gente viu bastante coisa sobre Exu, a gente já trabalhou vários livros sobre Exu, né? Tivemos diversos estudos. E agora vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar com esse livro uma história de um espírito que passou por toda essa jornada, né? Então, é muito envolvente. A gente parou no momento do livro em que ele fala o tanto que ele estudou. Olha como isso é importante. Ele fala que teve acesso e leu todos os livros negros das trevas. Ai, mas as trevas estudam. Lógico, gente, até para ser mal, você precisa ser eficiente. Sabia disso? É importantíssimo. Eu sempre falo, não é assim. Até para você trabalhar e atuar nas trevas, você tem que ter conhecimento. Então, eles estudam, eles se preparam, claro, para ser eficiente nas trevas. E ele teve acesso a esses livros, com suas magias, com seus mistérios, os feitiços, as formas, né? E ele trabalhava, mas qual que era o princípio dele? Ele trabalhava nas trevas, sendo um guardião, um Exu pagão ou um Exu. A terminologia não é tão importante, cada um tem uma, tá? Mas ele não era um Exu de lei e ele fazia tudo isso, só que ele falou: ó, não vou me meter na lei do karma. Então ele procurava não se meter na lei do karma, ou seja, não atrapalhar a lei divina. Dá para fazer isso? Lógico que dá. É muito complexo esse negócio de causa e efeito, de que paga o preto com branco assim, e é tintim por tintim. Vocês vão ver que não é bem assim, tá? Mas ele tinha consciência de que, mesmo fazendo tudo o que ele fazia, ele era o instrumento da lei maior. E aí ele vai contar essa conversa que ele está tendo com esse outro companheiro, esse outro compadre que está lá, tá? Falando, né, da Assembleia das Trevas, ele fala do umbral ou do purgatório, tá? E por que que eu resolvi, na semana passada, parar justamente aí? Porque umbral e purgatório são conceitos importantes, porque nós carregamos toda uma imagem mental, visual, de umbral e de purgatório. Então, muitos cresceram, foram criados no catolicismo, então a gente carrega aquela imagem de inferno, porque o catolicismo ele tem a premissa do inferno. Então, o bom vai para o céu, o mal vai para o inferno, e aqueles que estão indecisos ou são meia-boca ficam no purgatório. Mas, bem simplificadamente, é assim. Então, o céu é as arpinhas com os anjos, o diabo fica lá te atazanando no inferno, fogo eterno, danação eterna, né? Foi para lá, acabou-se. E no purgatório você tem uma chance ali de se redimir, de dar uma sofrida para poder ver se você consegue conquistar o céu. Ou se você vai para o inferno, você está ali no meio termo, né? Então, só que esse conceito de purgatório, esse meio termo, tá? Ele tem muitas referências em muitas culturas, em outras religiões, que tratam isso de uma forma diferente. E eu venho também, além da formação católica, de berço, né, quando criança, eu passei a grande parte da minha vida, a maioria da minha vida, como kardecista. E no kardecismo se estuda, se fala muito no umbral, até as obras de André Luiz, né, psicografadas por Chico Xavier, tratam muito do umbral. E o que é esse umbral? Eles tratam o umbral como sendo um local, tá, de expiação. É um local onde os espíritos vão, depois de desencarnar, para resgatar os seus erros. Sofrendo, né, gente? Vamos traduzir. Então, o que é resgatar os erros? É sofrer, você sofre para aprender.
tá? Só que eles não têm exatamente uma separação. Então, tudo que é negativo, ou tudo que é sofrimento no lado espiritual é umbral. Então, pode ser um pouco melhor, um pouco pior, mas é tudo umbral, tá? Então, tem essa noção muito genérica desse umbral. Então, tudo que é trevoso, tudo que é mal, toda situação ruim depois na vida após a morte, na vida espiritual, é tratado como umbral, tá? Só que dentro da Umbanda, e aí mais especificamente nesses livros do Rubens Saraceni, e nesse ele fala, e tem um outro que ele fala ainda mais, a gente vai talvez voltar no assunto, tá? Ele começa a explicar, e aí, gente, lembrando que a gente está vendo as palavras de um espírito que esteve lá. Então, ele fala com uma propriedade e detalhes muito maiores, por isso que é importante, e é muito importante a gente ressaltar essa parte do livro. Olha o que ele descreve sobre o umbral. Ele fala que é um lugar onde não impera lei nenhuma. Foi ali que eu fiquei por muitos anos até sair da cova. Então, o umbral, ou o purgatório, ou o que o autor vai chamar em várias outras obras de meio, ele chama de meio. É esse lugar ali onde não impera lei nenhuma. Quando ele estava dentro da cova, era o umbral, ou o purgatório, ou o meio. Ele estava no meio, ele não estava nem nas esferas positivas, nem nas esferas negativas, ele estava no meio. E o que é esse meio? É um local realmente onde as trevas não têm acesso e a luz não tem acesso. A pessoa fica lá por si só. Ai, mas não tem nenhum anjinho para vir ajudar? Não, não tem, meu amigo. A jornada é tua. É ali aquela situação. E por que ele estava dentro da cova? Ele estava vivendo, remoendo e revivendo as suas dores enquanto vivo. E ele levou e se fixou nelas, acreditando ainda estar vivo, mas o corpo apodrecendo. Até a gente falou sobre, né, esse fator de ficar preso no corpo. E aí eu quero que vocês lembrem de quando eu falei no livro Orixá Exu, o fundamento do Orixá na Umbanda, a importância daquele processo de exunização. Lembra que eu falei que um espírito, quando ele cai, o que é cair? O espírito, ele se negativa em qualquer um dos sentidos, em qualquer um dos sentimentos, ele se negativa a um ponto tal que ele precisa se esgotar, acabar com aquela negatividade. E muitas vezes é no meio, nesse purgatório, que o espírito consegue esgotar as suas negatividades, os seus medos, os seus traumas, as suas maldades, o seu ódio, né, os sentimentos ruins, ele esgota. Então, esse processo de esgotar para se tornar um Exu, inclusive que a gente falou bastante sobre isso, que, ó, primeiro o espírito, ele cai, ele esgota tudo, depois ele vai ser acolhido por uma falange, vibrando ali em uma determinada falange, que vai acolher e vai dar para esse espírito aquelas qualidades, dar não, né? Conquistado, mas vai imantar aquele espírito com as qualidades de uma falange de Exu, para ele se tornar um Exu de lei. Só que vocês estão vendo como que é o processo aqui na história? Ele vai só, tá, morre naquela lasqueira, xingando, com raiva, se vingando, e aquela esposa, aquela confusão toda, morreu, ficou lá anos preso dentro da cova, sofrendo, os ratos comendo, as cobras comendo rato, aquela tortura toda. Então, isso foi o processo dele de esgotar no meio. No meio serve para esgotar. E você lembra que ele rezava e ninguém vinha ajudar? Ele chamava Deus, chamava o diabo, chamava todo mundo e ninguém vinha ajudar ele. Por quê? Porque o meio é a terra de ninguém. Tá? Esse meio é a terra de ninguém. E aí, nós temos que parar para observar o que ele fala depois. Tá? Ele chama também de umbral, né? Nesse umbral, você não tem tempo de noção ou de espaço. Nada existe além do tormento do espírito. E aí a gente falou sobre inferno e algumas, né, o que seria isso? Nesse caso aqui, quando a gente pensa em umbral, ele também é uma situação mental do espírito. Então, cada um tem o seu umbral particular.
Aquilo que aquilo que está vibrando em você que você não consegue se livrar. Cada um tem o seu medo, a sua frustração, as suas angústias, os seus ódios, as suas vinganças, e etc, etc. Então, isso é pessoal. Cada um vibra aquele momento do espírito em que você se prendeu, tá? Aí ele explica, como eu era um grande devedor da lei maior, não havia retorno. Ou eu descia mais um pouco, ou eu enlouquecia. Muitos espíritos enlouquecem, sim, perdem a consciência, tá? Aí ele fala, umbral é isso. Eu vi espíritos vagando lá por séculos, perdem toda a fé e a esperança. E ali não tem ninguém para socorrê-los. Cada um tem que achar sua própria saída. É íntimo, gente. Sair do próprio inferno é íntimo, tá? Não lhe lançam nenhuma escada para se elevar. Você tem que construir a sua própria escada. O que existe são alguns agrupamentos de espíritos socorristas muito fechados. Ou seja, são raras, são poucas as vezes que espíritos conseguem resgatar, interferir, tirar esses espíritos ali dentro do umbral, presos em seu próprio tormento. Tá? E aí ele continua falando que ele consegue. Ele fala, eu já conheci muitos desses locais, né? Aí o companheiro dele fala assim, mas esses espíritos não saem em busca de almas que vagam sem rumo? Né? Não tem umas equipes aí no plano espiritual que saem buscando o povo? E eu, quando era kardecista, gente, isso aí era, nossa, se falava muito. Que assim, você morre, você fica lá um tempo, né, dá uma sofrida, e depois tem uma equipe lá que te iluminada que vai lá te pegar. Então, assim, ficava super de boa, né? Oxe, tranquilão, fico lá, pago, né, o que eu tenho de pagar, curto a minha negatividade até esgotar, e depois vem uma equipezinha lá me socorre. Olha o que o Espírito fala para ele. Ele fala, quem te falou isso? Ele falou, eu li num livro. Ele falou, não, conversa fiada para os incautos. O que falaram, descreveram, não foi o umbral purgatório, como nós, os guardiões, conhecemos muito bem, mas sim as camadas de atrações de almas pouco devedoras. Então, porque existem camadas e estágios de pessoas, de espíritos que estão ou muito lascado ou um pouco menos. Então, esses que estão um pouco menos, eles são mais suscetíveis a receber ajuda, a perceber. Não é que eles não vão ser ajudados, eles não conseguem perceber ajuda, tá? O espírito de luz vem do lado dele e ele não consegue perceber, não consegue enxergar, não consegue sentir. Porque ele está tão preso lá naquele pesadelo interno que ele não percebe. Tá? Então, ele fala aqui, o umbral é uma região onde andam livres todos os tipos de espírito. Então, não é só um estado mental. É um estado mental, mas também é uma zona vibratória, em que os espíritos ficam ali. E nessa faixa, o espírito pode ir aonde ele quiser, ninguém o incomoda. Então, ele pode se agregar com quem ele quiser. Então, existe essa possibilidade dentro, né, desse umbral. Não é somente um estado mental, é uma zona vibratória também, tá? E, inclusive, ele fala que essa zona ou essa camada, ela está sobre a crosta terrestre e não sob. E a gente tem ideia de que falar, aqui está na classe terrestre, um pouco para baixo está um umbral, né? Os lascados. Não, é um pouco acima. Nós somos pior que eles. Aqui o negócio é feio, tá? Então, eles descrevem, né, como sendo uma zona energética, inclusive acima um pouco da crosta terrestre. Né? No verdadeiro umbral, apenas os guardiões penetram, tanto os da luz como das trevas, e ainda assim com muita cautela, pois não impera lei nenhuma, né? Então, essa região pertence àqueles que não pertencem nem aos céus e nem aos infernos. Ali, nem os das trevas entram, pois não tem direito sobre quem está lá. É literalmente cada um vive o seu tormento. Não tem ninguém te atormentando, é você mesmo. E, gente, não existe prisão pior do que aquela que a gente cria para a gente mesmo. Vocês pararam para pensar nisso? Quantidade de vezes que a gente não se perdoa por uma perda. Nossa, o remorso acho que talvez seja um dos mais difíceis. A gente cria prisão. A gente não consegue se livrar daquilo. E ninguém não é obsessor, não.
É a gente. E para sair dali, é a gente que tem que sair. Então você precisa consciência, muita lágrima, muito sofrimento para conseguir sair dessa situação, né? Aí ele vai completando. Só idiotas como eu clamam por Deus, né? Ou pelo diabo, e que são tirados de lá por seus servidores. Lembra que ele chamou? Ele chamou Deus e chamou o diabo depois, quando estava lá, né? Na cova. Aí ele completa. Se eu tivesse tido mais fé no Criador, com o tempo eu seria despertado do meu estado ilusório e seria resgatado para algum lugar adequado. Ou seja, tudo ali é uma prova de fé. E é isso mesmo. Ali ninguém o ajuda. Isso não é permitido. Quem disser o contrário estaria mentindo ou não conhece o verdadeiro umbral. E aí ele vai falando dessas situações, que tem espíritos que ficam por séculos, perdem a noção de tempo total, né? Nesses locais. Às vezes alguns anos, algumas décadas, séculos e às vezes milênios, tá? Mas aí você fala, nossa senhora, lascou então. Vou ficar lá, nem Deus nem o diabo vai me ajudar. Você imagina, você cria aí a imagem mental. Você fala assim, então se eu morrer tudo lascada desse jeito, presa nesse meu ódio, nesse meu orgulho, né? Nesse meu medo, seja lá qual sentimento, eu vou ficar lá nesse lugar e ninguém vai me. Mas e agora? Na verdade, existem, aí ele descreve uma outra coisa muito interessante, que de vez em quando uma força misteriosa agita o umbral. Ela não é visível nem para o mais iluminado dos espíritos ou para o mais poderoso ser das trevas. E ele fala, eu sei disso porque em uma dessas vezes, uma dessas agitações, eu estava lá, né? Essa força envolve, né, esses espíritos num invólucro luminoso e são levados para um lugar que ele não conhece. E de lá são imediatamente conduzidos à reencarnação. Aí eu tenho certeza, e ele fala inclusive que leu isso nos livros negros, né, nos livros das trevas. Aí, aí eu gostaria de falar, porque o kardecista fala muito, né, de situações de reencarnação compulsória. Esse é um deles. Vocês imaginem espíritos que estão lá presos nesse looping de pesadelo, é como se estivesse preso num pesadelo, anos, décadas, séculos, tá? Não consegue sair dali por conta própria, mas, gente, a lei divina, ela é muito sábia. Então, mesmo com todo esse negócio que parece, uma situação que parece estar perdida, existe uma força que nem a luz nem as trevas conhece com profundidade, que recolhe esses espíritos e os envolve diretamente para a reencarnação. Reencarnação compulsória. Reencarna, às vezes, aí você fala assim, então reencarna do jeito que está? Sim, reencarna do jeito que está. Tudo lascado? Tudo lascado. Como que eles reencarnam? Ah, meu amigo, não tem receita de bolo. Cada um vai reencarnar da forma que precisa para conseguir desenvolver a sua situação. Então, esses espíritos podem vir presos com limitações do corpo, presos com limitações da mente e as suas várias espécies. Esses espíritos podem vir, dependendo da situação, em um berço familiar altamente desajustado, justamente para eles poderem continuar o processo deles de sofrimento e esgotar aquilo. Quando você sofre, gente, você aprende, não tem erro, tá? Parece ruim, mas não é, tá? Esses espíritos podem vir com provas de dificuldade financeira, ou às vezes até de muito dinheiro, justamente que a prova do dinheiro é uma prova para poucos, porque é uma prova muito difícil. É muito fácil se perder com a prova do dinheiro, tá? E esses espíritos vêm nas mais variadas situações e reencarnam. Às vezes, em situações de gravíssimas deformações em que eles não conseguem nem se comunicar. Mas eles reencarnam. Por quê? Porque o choque da carne, o choque animal, estar encarnado, é uma oportunidade para o espírito. Às vezes, não em consciência,
no corpo, mas em espírito sim. Tira ele daquele looping, daquela prisão do pesadelo que ele se encontrava. Então, quebra aquele ciclo de sofrimento para poder voltar no eixo. Muitos conseguem. Cada um tem a sua capacidade, a sua dificuldade, né? E ele vai contando sobre isso. E aí ele continua falando, né? Falando das realidades do umbral. E ele termina falando que, olha, nesse processo todo, nessa minha passagem pelo umbral, eu fiquei reduzido a esse esqueleto. Mas eu posso me metamorfosear como um camaleão. Mas eu sou uma caveira. E isso eu não nego para mim mesmo. Não escondo. Não escondo de ninguém. Então, olha só, esse espírito, aí vamos dar uma outra pausa. Tem bastante coisa importante para falar. Esse espírito, como ele já se graduou, estudou, mesmo que nas trevas, ele aprendeu muita coisa. Conseguiu aprender e desenvolver muitas habilidades enquanto espírito. Uma delas é metamorfosear, ou seja, transformar a sua aparência no seu perispírito. Dá para fazer isso? Dá. É todo mundo que faz? Claro que não. Estou acabando de falar que ele estudou, se preparou, leu um monte para ter essa qualidade. Então, espíritos que têm esse conhecimento podem sim adquirir outras formas. Vocês estão conseguindo imaginar o perigo disso? Sim, gente, acorda para a vida. É por isso que tem espírito que aparece com as formas mais bonitas, principalmente quem é vidente, vê aquelas aparências mais lindas, e na verdade é espírito trevoso se disfarçando. Ai, mas dá, gente. Quando que eu falo para vocês, larga de ser besta, não se impressionar com as aparências. Não se impressione com as aparências das coisas, nem vivo, nem morto. Porque esses espíritos, eles conseguem muitos, vocês lembram vamos bem para Umbanda, bem para a origem lá, contada por Zélio, que o caboclo das sete encruzilhadas, ele tinha uma forma de um padre, Frei Gabriel de Malagrida. Por quê? Porque era uma forma que ele se sentia mais confortável, ele assumia aquela forma. Em alguns momentos, em alguns locais, para trabalho, ele assumia a forma no perispírito de caboclo. E um médium vidente consegue ver o caboclo e não o padre. Entende? Então, eu tenho espíritos. Isso já aconteceu comigo, tá? Em uma situação de ter um trabalho de criança, e a Herezinha disse assim, ela falou assim, ó, tem um velho ali, um senhor ali na porta, que ele tá parecendo preto velho, ele se vestiu de preto velho, mas eu sei que não é preto velho, não, é que ele fez isso para não me assustar, mas eu não tenho medo dele. Por quê? Porque era um Exu, mas ele se transmutou, se revestiu, como se fosse um senhor velho, um preto velho, parecia, né? Para não chocar, para não assustar. Vocês imaginam a quantidade de Exu que faz trabalho em igrejas evangélicas, em igreja católica, em centros kardecistas, que tomam o cuidado, e isso eles têm conhecimento e têm permissão, para alterar muitas vezes a sua aparência, para não chocar eventual médium vidente que está naquele lugar. Vocês entendem? Então, esses espíritos, e não é só não são só os espíritos de luz, os das trevas também conseguem. Vêm, se transformam num ente querido para te enganar, né? Enganam até mesmo os videntes. Então, a percepção tem que ser muito além da visão. E lá no plano espiritual, as aparências podem ser moldadas. Então, você tem espíritos. Por isso que é o cuidado. Esse livro não tem tanto, mas em outros livros tem muitas histórias em que o espírito chega num determinado local no plano espiritual e vê, às vezes, uma mulher muito bonita, tal, aparentemente muito bonita. Mas quando o espírito consegue apurar a sua visão, ele vê a real forma daquele espírito, que é outra, horrorosa, toda deformada, mas que consegue plasmar formas belas.
Isso demanda muita energia do espírito, alterar a forma. Então, não é qualquer um que faz. E ele escolheu, ele podia ter uma outra forma. Até o espírito perguntou para ele, você não quer assumir sua outra forma, sua forma carnal? Ele falou, não, é uma caveira que eu sou e é uma caveira que eu vou ser. E eu vou ficar nessa forma. Essa forma eu me sinto confortável. Por quê? Porque eu me lembro dos erros que eu tive. Eu preciso disso. Então, ele não quer mudar a sua forma justamente para não esquecer o que ele fez. Ele tem esse sentimento de remorso. Eu sei que eu errei. Eu sou devedor da lei. Errei muito. A quantidade de gente que ele matou. Lembra dos massacres dos índios, da morte do negro, toda a mentira que ele inventou em relação à esposa. Então, assim, tem muito sangue que ele precisa lembrar. Ele escolhe ficar naquela forma. Tá? Até para que não seja reconhecido. E ele fala, não, e nessa forma eu não sou reconhecido, ninguém vai saber quem eu sou, né? De acordo com a última encarnação dele. Ele fala uma outra coisa também, que é importante a gente ressaltar, que ele fala que nas trevas, como ele, além de um grande chefe, ele vasculhava atrás de espíritos nas trevas para angariar escravos, né? E ele fala que nas trevas ele já encontrou espíritos muito grandiosos, espíritos luminares da humanidade, mas que em uma encarnação posterior cometeram uma falha grave e caíram para purgar o erro nas trevas. Aí o espírito, né, o amigo dele ainda fala, isso é o pior que pode acontecer com alguém que já tenha conquistado um grau alto de espiritualização, não é? Ele fala assim, o inferno está cheio deles. Quantos homens e mulheres não criam um inferno particular a todo momento? Por quê? Ah, porque quando o espírito ele ascende, ele está muito iluminado e ele vem aqui para reencarnar como missionário, ele não pode se perder? Lógico que pode, gente. Todo mundo pode cair. Não existe situação em que o espírito não possa cair. Não adianta a gente achar que agora que eu conquistei, né, uma elevação, uma consciência, cai. Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Então, esses espíritos que às vezes estão muito ascensionados, são espíritos muito iluminados, podem cair. E quando cai, cai feio. E aí é muito mais difícil, não é falta de conhecimento, entende? Não é falta de consciência. São coisas íntimas, são dores, são dores. E aquilo cai, e o espírito cai muito feio, né? Espíritos iluminados. Aí ele fala, e eu só queria o perdão da minha mulher. Tudo isso que aconteceu, ela não quis me ouvir, e essa foi a grande razão da minha queda. Aí ele diz, eu sou um ente das trevas que queria ser perdoado por um ente da luz, mas nem isso me foi permitido. Então ele sente uma amargura, porque ele falou, eu sou das trevas, eu assumo, eu errei, eu estou aqui, assumo essa minha forma, esse meu posto, né? Mas eu só queria o perdão de um ser que está na luz. A mulher dele era madre lá, lembra que eles encontraram lá na igreja. Então era um ser já de mais luz. Mas ele se colocou, ele falou: olha, eu fiz uma organização aqui implacável, né? Todas as entidades, todos os espíritos que trabalham da minha linha não se metem em rascada, eles sabem o que fazer e se tiver algum perigo eu vou e salvo e escravizo qualquer um que quiser se intrometer com a minha falange, né? Até ele fala uma outra coisa, ele fala, é muito difícil ver guardiões da meia-noite por aí. Ele fala, são muito raros, porque não é qualquer médium, não é qualquer encarnado que consegue, que tem aptidão para trabalhar com esse tipo de espírito. Tá? E ele fala, e ai daquele do encarnado que for praticar alguma magia com o nosso nome e não conhecer o que está invocando. Pode ser envolvidos por nós. Quem nos invoca corre um risco duplo, ou é envolvido por nós agora ou no futuro. Esse é o preço da ignorância. Gente, vocês estão tendo noção do que é isso? Por isso que chega a me dar calafrio de ver a quantidade de gente chamando Exu de tudo e quanto é jeito, sem ter a mínima ideia do que está fazendo. O pior, mentir, fingir. Hoje, não faça isso. Você está evocando um nome, aquilo é um nome que você está chamando, né? Porque meu Exu é Exu, tal. Você não sabe ainda, fica quieto.
Você está chamando à toa o nome de uma falange. Ah, desperta? Claro que desperta. Vem a falange inteira contra você. E bem merecido. Bem merecido, para largar de ser besta. Para que ficar mexendo com o que não sabe? Por isso que eu falo, tomem muito. Isso aqui não estou falando só de maldade, não. Estou falando de muito médium. Aí que, ai, eu sou daqui em banda que eu mexo com eixo tal, com eixo tal, com eixo tal, e agora não sei o quê. Ai, que delícia. Olha, gente, eu queria ser um mosquitinho para ficar lá assistindo, sabe? Essa é a minha parte de bondade. Mas vai se lascar. E os encarnados aqui que ficam usando falsamente o nome da identidade para prejudicar os outros? Mais ainda, vai se lascar. É daqui a pouco, daqui um pouco, ou amanhã, mas vai. Os espíritos levam isso muito a sério. Honrar o nome da sua falange, honrar a força. Isso eu estou falando tanto nas trevas quanto na luz. Obediência à hierarquia, tá? E honrar, assumir o que é, seja nas trevas, seja na luz. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Tá? Então, as pessoas banalizam muito essa parte. E a gente vê aos montes isso nas redes sociais, a banalização das entidades, inclusive das trevas. Entidades trevosas, elas têm que ter o respeito também. Você quer se envolver com as trevas? A escolha é sua. Mas você tem que ter, até para ser mal, você precisa ter respeito. Entende? Isso é muito importante. Eu estou falando isso porque existem, aí eu não vou falar com profundidade de algo que eu não conheço, eu só vou tratar para vocês, inclusive por orientação da avó Benta. Uma vez ela foi atender uma pessoa, tá, na tenda, e quando ela pôs a mão na pessoa, eu senti, a pessoa estava cheia de entidade. Eram umas entidades muito agressivas. E eu fiquei meio assustada, assim, sabe quando você sente? Eram muitas entidades e muito agressivas. E aqui que a avó falou, para mim, aqui, ó. Ela falou, filha, em banda não é bem isso que o povo fala, não. Você está aqui na Terra, as distorções são muito grandes. E existe muito trabalhador sério na Quimbanda, com essas entidades. É uma outra, ela só disse assim, ó, é uma outra forma, filha. Mas eu senti, que forma era essa? Era altamente agressiva, era no pau e no fecha. Mas eles eram trabalhadores. E eles eram merecedores de respeito e eram para ser levados a sério. Tanto que a avó aconselhou, falou, não lembro, e eram muitas entidades. Isso eu lembro, que era um monte de gente, assim, sabe assim? Tipo, e era um negócio assim. Então, a avó falou, respeita que não é bem assim. Tem muita entidade séria do lado astral, tá? E que chega para incorporar, e às vezes, até dependendo do tipo de trabalho, né? Para incorporar, e é uma bagunça. O material, os médiuns não respeitam, a casa não respeita o trabalho das entidades. E as entidades fazem o que pode, tentam, inclusive, né? Mas é distorcido aqui na Terra. Então a avó falou: cuidado, não é bem assim. Então, trate com respeito e com cautela, porque eles também trabalham, tá? A gente aprende a ter respeito, inclusive por aquilo que a gente. Ai, não, é que Umbanda é do mal, Umbanda é da luz. E isso é aquilo, a gente rotula. E não é assim. Né? A gente reconhece as pessoas, vivas ou mortas, pelas atitudes. Não é pela aparência, não é pela denominação. De novo, né? E aí ele vai relatando, né? Ele fala que desse velho castelo dele, que lembra que ele está lá a base dele da falange é nesse subsolo desse castelo lá em Portugal. E de lá ele reinava absoluto com a sua princesa. E ele fala: sim, eu escolhi uma mulher, a princesa dele, que praticou muitos abortos, tinha sido uma rameira, uma prostituta, enquanto encarnada, e era mulher de todos e de ninguém. Não tinha moral, não tinha caráter, não era virgem, não era pura, não era santa, nada disso. Mas ficou ao meu lado porque eu a tirei das garras do príncipe. Lembra que ele pediu em troca? Ele fez um trabalho para o príncipe e pediu ela em troca, né? Então, ela também havia aprendido sua lição.
Então, ele aprendeu a sua lição, qual que era? Nada de preconceitos tolos ou de exploração do sexo oposto. Então, olha que bacana, era um casal nas trevas, mas altamente consciente dos erros que tinham cometido e aprenderam a lição. Então, os dois estavam conscientes do preço pago e por isso eles se davam tão bem. Ele sabia que encaminhavam milhares de mulheres por um bom caminho, tirando elas das trevas. Vocês já vão ver, inclusive, que vai ser muito bonito. Eles tiravam essas mulheres do umbral e mostravam para elas todos os erros que elas tinham cometido. E após alguns anos ou décadas, nas falanges trevosas do Guardião da Meia-Noite, eram suficiente para que elas conseguissem se encaminhar para as regiões da luz. E aí o amigo, né, o compadre dele pergunta, mas por que vocês fizeram isso? Ele fala, por que eu fiz isso? Por causa dos livros negros. Ele falou assim, o que estava escrito no livro negro também estava escrito no livro branco. Então, o que são esses livros? São registros das coisas boas e das coisas ruins que cada espírito faz. Tem um livro. Não, gente, não é um livro, tá? Não é um livro físico. É um registro. Chama de registro acástico, de registro cósmico, de registro. Cada um vai dar um nome. Entendam a ideia e não o rótulo, né? Então, ele falou: se o que é escrito no livro negro também é escrito no livro branco, então que se escreva nos dois livros, que aqui existe um barão que arruinou milhares de mulheres, mas também salvou milhares de mulheres. Então eu vou deixar minha marca nos dois lados. Aí ele fala: mas ninguém te pediu para fazer isso? Ele fala: olha a frase que ele diz. Para que esperar alguém pedir? Isso é hipocrisia, coisa de falso pregador. Quem quer fazer algo é livre para fazer isso. Não precisa esperar que ninguém lhe peça. Aí ele fala, isso ajudou muito. Ele fala, nós não fazemos para sermos pagos por alguém ou receber alguma comenda de boa conduta. Apenas achamos que temos uma dívida para com a humanidade e nada mais. E aí, ele com essa consciência toda, um dia, um ente de luz se aproximou dele e pediu para falar com ele. E ele concordou em ouvir esse ente de luz, porque ele não temia a luz, ele respeitava, né? Ele falou, muitos nas trevas temem a luz. Ele falou, mas eu não. E aí, essa entidade chegou para ele e disse, Guardião da Meia-Noite, tenho algo para te propor. Meu nome é Cavaleiro da Estrela da Guia. E eu sou o guardião do símbolo da estrela. O Cavaleiro da Estrela da Guia talvez seja o segundo livro mais famoso do Rubens Saraceni. Quando a gente conseguir respirar, a gente pode tratar dele, que é um livro muito extenso, mas é um livro que só de falar o nome dele eu já começo a chorar, tá, gente? Quem lê o livro sabe que, assim, eu li o livro acho que umas 3 ou 4 vezes já, e chorei muito todas as vezes. Esse Cavaleiro da Estrela da Guia é um espírito único, um espírito muito diferente daquilo que a gente imagina de um anjo ou de um ser superior, tá? E ele vai em tudo quanto é lugar, literalmente. Então, enquanto Cavaleiro da Estrela da Guia, com o símbolo da estrela, regido por Oxóssi nessa vida, né? Sim, regido por Oxóssi, guardião do conhecimento, ele lutava, a maior luta dele era contra as trevas da ignorância, é o oposto do conhecimento. E ele chega e fala, olha, cavaleiro, o que você quer de mim? Está em alguma encrenca? Ele fala, não estou, mas eu tenho uma missão das grandes e eu espero contar com a sua ajuda. Eu tenho observado o seu trabalho nas trevas e eu acho que você é o guardião ideal para essa missão. E chama ele. Ele fala, tá bom, não tenho nada a perder, portanto eu aceito. Posso levar minha princesa? Pode levar, acho que ela vai até gostar. E veio, e eles foram, né, com um estalar de dedos, eles foram protegidos pelo cavaleiro, então o cavaleiro deu vestimenta, principalmente para ela, porque ela estava seminua, né? Então ele deu um manto para ela se cobrir e deu para eles 2
colares com um diadema, uma coroa, tá? Que eles não conheciam, e disse, ó, isso é para que vocês não sintam a mudança dos planos vibratórios e nem interfiram neles, como se fosse uma proteção. Então, pausa de novo. Pense, que a gente pensa, o espírito está morto, pode ir para qualquer lugar, né? Estou nas trevas, estou na luz, vou viajando aqui, vida louca. E não é assim. A mudança de plano vibratório afeta muito o perispírito, que é o corpo espiritual. E não dá para sair de lá de uma camada trevosa onde ele estava e vir aqui para o plano terrestre sem proteção, sem preparo. Não, não é todo espírito que consegue fazer isso. Alguns conseguem? Sim, alguns conseguem. Ai, que medo. Ai, larga de ser besta, gente. Para não é para ter medo. Você cuida do teu caráter e esquece medo. Porque coisa ruim, coisa boa tem das coisas mais espetaculosas que a gente não imagina. Então, não tenho medo. Mas tem espírito que consegue vir aqui, consegue acessar, tá? Ele, como não estava preparado, ele e a princesa receberam essa proteção para não interferir com a sua vibração, que era muito baixa, muito trevosa, para não interferir aonde eles iriam e também não serem afetados pelo meio vibracional em que eles iriam, tá? E em um estalar de dedos, eles estavam, olha lá, num cômodo pequeno, todo cheio. Ai, gente, lembrou tanto quando a gente estava com o terreiro lá no quartinho, que era um quartinho mesmo. Quartinho pequenininho, um quarto pequeno, todo cheio de imagens de santos católicos, né? E ele até falou, eu conhecia muitos daquelas imagens, porque quando estava na carne eu via, né, nas igrejas. E ele fala, que lugar é esse, Cavaleiro da Estrela da Guia? Ele fala, essa aqui é a casa de um benzedor. É um homem caridoso e vive por seus semelhantes. Aí ele fala, ele não pede nada em troca do que ele faz. Ele faz o que faz por prazer de fazer e pronto. Aí ele fala, mas onde que eu me encaixo nessa missão, cavaleiro? Fala assim, ó, olhe melhor e você verá os que querem barrá-lo em sua tarefa. E aí ele apurou. Lembra que eu falei que não é assim? Você chega e você, porque você está morto, o espírito consegue ver tudo o tempo inteiro. Imagina. Existem vibrações diferentes em que esse espírito ele precisou fazer o quê? Apurar a visão dele para conseguir enxergar que aquele lugar estava de cheio de gente querendo atacar, cheio de espíritos trevosos, né? Aí ele viu que estava cheio de gente das trevas ali e disse, falou, mas por que esses entes estão perseguindo ele, cavaleiro? É por causa dos que ele ampara com a sua fé. Só por causa disso? Sim. Eles não concordam com o que ele faz, ou seja, eles não concordam que esse benzedor ampare alguém na sua dor e querem que ele caia. Por isso que eles se vêm perseguindo. Aí o cavaleiro da estrela da guia olha e fala, ó, olhe bem quem foi esse homem e veja se ele merece a sua ajuda. Pausa de novo. Esses espíritos, ele como estudou muito nas trevas, ele desenvolveu essa capacidade de leitura do espírito, tá? Esses espíritos conseguem ler o outro, tanto encarnado quanto desencarnado. Conseguem ler. Lembra que eu falei do livro? Ler a pessoa, consegue acessar, inclusive, o seu passado, ver quem essa pessoa foi, ver o que, que ela fez. E com essa leitura, né, é uma habilidade que deve ser desenvolvida também do lado de lá. Muitos espíritos conseguem fazer isso. Os nossos guias, muitas vezes, conseguem fazer isso. Estão relacionando aí os fatos? Por que que às vezes o guia põe a mão na pessoa? Não são todas as vezes, mas quando é necessário, ele faz uma leitura da pessoa. Lê. Lê o quê? O que a pessoa... Ah, é o que a pessoa está sentindo? Não, é o que a pessoa é. As coisas que vêm com ela. Tá? Não posso explicar isso com detalhes, porque é um processo também que eu não conheço. Tá? Mas os nossos guias, às vezes, vêm, faz essa leitura e conseguem ver, inclusive, o passado da pessoa. O que ela fez, o que ela deixou de fazer. Às vezes, até em outras vidas. A avó já cansou de falar, ixi, mas
Você fez tal coisa? Ela falou, não, não fiz. Fez sim, não foi nessa vida, mas fez. Então, assim, tem essa leitura. Então, esse espírito vê naquele benzedor, faz essa leitura apurada desse espírito, que é esse benzedor, né? E viu que ele foi um sacerdote caridoso no passado, avançou mais e viu um médico que estava sempre ajudando os semelhantes, e viu realmente que aquele espírito sempre ajudou os outros. Não importa a encarnação que ele tivesse, ele estava sempre ajudando. Aí ele fala: realmente, ele sempre ajuda os outros. Como que eu posso ajudá-lo? Ele falou: ó, vem aqui de vez em quando e limpa o astral dele para que a gente possa, que a gente consiga ajudar aqueles que vêm benzer com ele, para a gente possa socorrer. Então, esses espíritos que vêm aqui encarnados, que sofrem choques, ataques, tanto do corpo quanto da alma, se ninguém ajudar, eles vão acabar caindo em vida, né? Então ele fala, tá bom, isso vai ser fácil. Eu conheço o tipo aqui que ronda aqui. Tem alguns que eu nunca vi, mas eu sei como que eles agem. Aí o cavaleiro fala, então posso contar com a sua ajuda? Sim, se um cavaleiro da Estrela da Guia aceita vir aqui até essa choça, choça é o lugar que ele chama lá a casa do benzedor, né? Para ajudar, sou eu, um guardião da meia-noite, que também não vai aceitar. Então, ele fala. Aí o guardião fala: ó, não vai ter pagamento e não vai ter recompensa. Ele fala: não, isso não me preocupa, eu conheço meu lugar nas trevas, mas isso não me impede de ajudá-los. Vou dar uma volta aí e conversar com aqueles que perseguem. Mais tarde eu volto. E foi dar uma volta lá fora, literalmente. Sabe aquele dar uma volta lá fora, né? E ele e a princesa saíram e foram conversar com aqueles entes das trevas que estavam rondando a casa do benzedor. E aí ele fala, quem são vocês, companheiros nas trevas? Ele fala, né? O ente fala para ele, que te interessa, idiota? Aí ele puxou a espada e já meteu no pescoço aqui e fala, repito o que você disse, seu maldito. Você sabe que eu vou te degolar se você não me pedir desculpa por ter me chamado de idiota. Aí o espírito já, não, não, me desculpa, companheiro, peço desculpa, né? Pela minha ofensa. E aí ele fala, tá, mas quem é você? Ah, eu sou um dos grandes servidores do rei, do grande rei das matas, e você? Ele falou, eu sou um guardião do ponto da meia-noite. Já ouvimos falar de você. Te saúdo, mas o que que você quer com a gente? Por que vocês estão tentando prejudicar o homem lá na choça? Ah, ele interferiu num trabalho nosso. Ele fala, entendo, só que nós temos um problema. Eu prometi para alguém que ia defendê-lo, e isso me põe na sua frente. A gente tem que acertar isso. Ele fala, ó, nós recebemos ordem do Rei das Matas, somente ele pode dizer o que a gente vai fazer. Ele fala, então eu vou falar com ele agora. E fomos. Esse Rei das Matas, gente, para um pouco agora. Rei das Matas não é caboclo Rei das Matas, pelo amor de Deus. Também a gente não está falando de Exu de Lei, Rei das Matas. Nós estamos falando de um guardião das trevas, Rei das Matas. E aí, quem já viu alguma coisa de leve sobre as divisões dos reinos na Quimbanda, que guarda alguma semelhança, que são as 7 divisões dos reinos das trevas, tá? Que é o que o Saraceno está falando. Nas trevas tem divisão em reinos. Um destes reinos nas trevas é o reino das matas. Então você tem o grande rei das matas, é esse chefe trevoso que estava ali, que está com os escravos dele ali. E ele vai lá. Aí o chefe, esse rei das matas, já conhecia o guardião da meia-noite da Assembleia, que a Assembleia é uma reunião dos grandes chefes das trevas. Todos eles se reúnem lá, tá? E ele falou, ó, ele até não fala, ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso, né, conhece, conversa lá com o rei das matas e consegue, ele até fala, eu não vou dar detalhes da nossa conversa, mas eles conseguiram se acertar. Ele não fala como. Eu acho que eu não quero nem saber, porque como que eles se acertaram, se foi na base de troca, se foi na base de ameaça, se foi na base da lei do mais forte, ele não fala nada disso. Mas eles se acertaram e conseguiu tirar todos os escravos, os emissários desse rei das matas,
E aí ele voltou e falou: Ó, cavaleiro, cumpri a sua missão, né? Tá livre aqui o ambiente dele. Ele falou: agradece, né? Agradeceu pela ajuda. E ele falou: Olha, você não precisa, né, me agradecer, não. Eu fiz porque eu tinha que fazer, pronto, acabou. Consigo fazer e faço. Aí ele falou: Olha, ô guardião, será que você não pode fazer um pouco melhor? Ele falou: Como? Eu falei: Olha, vem aqui de vez em quando, sem a gente pedir, sem eu ter que vir aqui pedir para você, vai lá de vez em quando e protege esse benzedor. Aí ele fala: Eu vou fazer melhor que isso. Eu vou pegar uma das minhas falanges, que eu tenho muito escravo, e vou deixar de plantão aqui tempo integral, tá? Ele falou: Ó, ninguém vai entrar na casa, e se alguém tentar, eles vão me chamar. Então, ele deu uma ordem mental e a falange surgiu instantaneamente. Ele até colocou: Eu deixei uma grande falange que impunha medo a qualquer um que tente entrar lá, né? E solucionou. Ele falou: Ó, acho que solucionei o problema. E aí ele fala, né? Eles, os da luz, tinham muito trabalho e poucos servidores. Aí, gente, vocês pensam, olha essa situação, você tem uma falange, uma legião de ente das trevas, escravos do guardião da meia-noite, fazendo a guarda daquele benzedor, daquele templo, porque o benzedor é um quarto pequeno, mas é um templo. Vocês estão vendo como as situações a gente não pode julgar? Tem muita coisa, tem muito, não tem receita de bolo. Então, às vezes, você vê certas entidades que estão, tá. Você não sabe amando de quem, nem por quê, nem como. Vocês estão imaginando como nossa mente, a nossa imaginação é muito limitada com essas questões da espiritualidade. E eu, na maioria das vezes, eu sinto que eles não estão nem com paciência para explicar, porque a gente não vai entender tudo. A história é muito comprida, não dá tempo. Eles têm coisa mais importante para fazer do que ficar explicando certos detalhes. Como é que você explica que tem uma legião de gente, quem um médium vidente ou outro que vê, fala: Nossa Senhora, coitado desse benzedor, tá lascado, porque tem uma falange inteira de ser das trevas em volta da casa dele. Vocês imaginam? E na verdade, não, ele estava sendo protegido por esses entes. Ele não estava sendo atacado. Ele estava sendo protegido por ordem, né? Não foi uma ordem, foi um pedido do Cavaleiro Descendente da Guia, que era um ser de luz, já nas esferas mais ascendentes. Então, vocês estão vendo que não tem, nem sempre é preto e branco, nem sempre é 880 as coisas. Esse livro ensina muito para a gente analisar situações com mais cautela, sem aquelas receitinhas de bolo, aqueles rótulos que a gente coloca nas coisas, assim, assim, assado e assado, sabe? A gente começa a olhar com outras perspectivas, mas resumindo, bem simples. Enquanto a gente está na carne, eu falo isso para todos os médiuns, para a gente ter isso enquanto parâmetro. Enquanto a gente está na carne, a gente não tem condições de separar tudo isso. A nossa única arma, a nossa única defesa é a nossa percepção, que é pouca enquanto estamos encarnados. Então a gente tem que ser muito atento com a espiritualidade, muito atento em todas as situações. Observar não com esse olho aqui, observar aqui dentro, né? Para a gente não julgar as situações. Os nossos guias auxiliam e muito, porque eles têm uma visão muito melhor de tudo isso do que a gente. Vocês acham que nós, pobre coitado, estamos lá no terreiro, a gente está tendo noção de tudo. Se enxerga, se coloca no seu lugar. Eu também. Quantas, gente, são incontáveis as vezes que a avó disse essa frase para mim. Se coloca no seu lugar. E assim, a gente se coloca. Não sei nada, fico aqui. Faço o meu melhor. Dou o meu melhor. Mas não acha que você sabe tudo, não. Não acha que você está vendo, que você está abafando. Ai, sei de tudo. Nossa Senhora, que eu tenho aqui, não sei o quê, não sei o quê. Tem evidência, eu vi, eu ouvi. Às vezes você ouviu só um pingo. Você viu só um pingo. O resto que está acontecendo, você não viu. A carne é muito limitante. Não se enfie no que não sabe. Né? A gente não se enfia. A gente cumpre a nossa missão aqui, que nós assumimos por amor,
A gente cumpre ela da melhor forma possível, mas consciente de que temos todas essas limitações enquanto médios de trabalho na Umbanda. Tá? Enquanto isso, leiam, eduquem-se e vigiem esse pensamento. Pelo amor de Deus, mantenham as boas vibrações, é o mínimo que a gente pode fazer. Quando a gente escolheu ser umbandista, a gente escolheu um estilo de vida, a gente escolheu não frequentar um terreiro, é um estilo de vida que nos obriga a ser melhor. Se eu não estou disposto a isso, eu não sou umbandista. E se eu não quero isso, eu não devo ficar numa casa de fé. Pensem bem nisso, bastante. Então, gente, uma boa noite a todos. Muito obrigado para quem está aqui no estudo,